semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, se pondo no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoar os pecados, eles serão perdoados. E a quem os não perdoardes, eles serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O estimado Padre Edivan, pároco dessa comunidade, queridas catequistas e todos os que atuam nessa celebração de hoje, também uma saudação especial às famílias dos crismandos, assim como seus padrinhos, madrinhas e vocês, crismandos e crismandas nessa tarde, irmãos e irmãs na fé. Então hoje, mesmo sendo já o 11º domingo do tempo comum, nós, nesse sábado à tarde, estamos celebrando o sacramento da Crisma, que é o sacramento do Espírito Santo. E na primeira leitura que nós ouvimos um pouquinho como aconteceu esse momento em que Deus enviou o seu Espírito sobre a humanidade. E alguns detalhes são extremamente interessantes para a gente compreender como o Espírito Santo age. Vejam, por exemplo, poderíamos dizer que o Espírito Santo, quando atua, ele como que faz uma nova criação. Por quê? Porque lá no livro do Gênesis, quando narra a criação, e praticamente no primeiro versículo da Bíblia diz assim, que a terra era informe e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E logo em seguida começa a narrar como aconteceu a criação. Não como uma reportagem, como nós somos acostumados no século XXI, mas como um fato teológico, mostrando que o Espírito de Deus, ele então é criador. Tanto assim que lá depois, quando Deus cria o homem, então diz a Escritura que o próprio Deus fazia como que bonecos de barro e soprava esse sopro, né? E esse boneco de barro se tornava uma pessoa humana. Vejam que detalhe interessante. Na primeira leitura diz exatamente que Jesus foi falar com seus discípulos, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, né? Então, uma nova criação. Portanto, quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus, se a gente for suficientemente generoso, a resposta ou a proposição de Deus ao convite de Deus, é possível
e nós podemos de fato renascer. Esse renascer é para nascermos para uma vida nova. Poderíamos até dizer uma vida que olha mais para o alto, mais para Deus, do que exatamente para a terra. Ou seja, diferente. As nossas atitudes começam a ser atitudes de Deus e não atitudes do pecado, atitudes da escravidão, atitudes da desgraça. Ora, em outro momento da própria Sagrada Escritura, Jesus também diz assim, em que ele, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E ali ele anunciou o seu programa de vida, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar o Evangelho, para curar os de coração contrito, para libertar os cativos, para fazer andar os coxos, para fazer ver os cegos. Ora, não está falando da cegueira biológica simplesmente. Está falando de uma outra cegueira. Quando a gente está dominado, quando a gente está cegado, digamos assim, por contingências da vida, por problemas da vida. Às vezes por problemas de ideologia, outras vezes por problemas de brigas, de ciúmes, de inveja. Quantas pessoas vivem cegas por conta da sede de lucro, da sede de dinheiro, da sede de poder, assim por diante. Pois dessas cegueiras, dessas surdezes, ou até muitas vezes dessas faltas ou dessas incapacidades para a gente poder caminhar, como pessoas livres, digamos assim, pois o Espírito Santo de Deus, como diz Jesus, o Espírito está sobre mim, porque ele me enviou, me ungiu para curar, para perdoar, para fazer sarar, para reabilitar, digamos assim. E nós então podemos ter uma vida mais cristã. E o Papa Francisco diz que a vida do Evangelho é uma vida alegre, é uma Evangelii Gaudium, quer dizer, uma alegria. A alegria do Evangelho é aquela alegria que constrói verdadeiramente o ser humano, faz com que o ser humano seja cada vez mais feliz. Ora, hoje nós estamos aqui, eu vejo a grande maioria adolescentes, jovens que vão ser crismados. Certamente, certamente, a vida vai exigir de vocês muitas respostas, muitos posicionamentos. A vida vai exigir de vocês definições, na vossa vocação, no vosso modo de ser, especialmente no vosso cristianismo, na vossa vida de fé. Pois hoje vocês estarão recebendo essa arma, que é o Espírito Santo, O bispo, fazendo o sinal da cruz sobre vocês, daqui um pouquinho, dirá: recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus, um presente de Deus. E quem tem o Espírito, ele tem possibilidade, de optar, de fazer sempre as melhores opções, porque o Espírito Santo é também chamado de advogado. O Espírito Santo é chamado de força, de energia. A energia de Deus que faz com que nós caminhemos pelo caminho correto, pelo caminho certo. Seria muito triste, se daqui um tempo a gente encontrasse crismados, por aí na sarjeta, por conta de bebedeira. Seria muito, muito, mas muito triste, Que tristeza, não só para a igreja, mas para um pai, para uma mãe, encontrar crismados perdidos, por exemplo, na prostituição,
perdidos, por exemplo, na corrupção, né? No roubo, na inveja. Não, não é para isso que nós recebemos o Espírito. Nós recebemos o Espírito de Deus exatamente para podermos olhar para o alto. E olhando para o alto, a gente consegue ver também e distinguir as realidades humanas, às quais nós temos que dar uma resposta positiva, uma resposta que edifique verdadeiramente a nossa vida. Portanto, queridos crismandos, sejam generosos com a inspiração de Deus. Generosos, né? Sejam atentos para com a inspiração do Espírito Santo. E eu vos garanto que esta é uma chave para a vossa felicidade. E sabem bem, né? Está por aí em quadros assim por diante, muitas vezes Jesus aparecendo, batendo na porta da gente. Só que essa porta, como diz lá no Rio Grande, né, não tem tramela por fora, só tem tramela por dentro. E quem abre as portas para Deus somos nós. Ok? Então vamos agora prosseguir nossa celebração. Vamos acender as velas, né, Padre Divan, para podermos então fazer a renovação